Alô? Já tá gravando? Se você estuda, seja para concurso, seja para vestibular, e você não consegue ver uma progressão no seu estudo, você sente que você não sai do lugar, talvez esse vídeo seja para você, então fica aqui que eu vou fazer uma reflexão que pode te ajudar. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Coda, eu fui concurseira por muito tempo, hoje eu sou concursada do TRF6, e se você não conhece meu canal, se inscreva aqui, curta e compartilha para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Então, vai aí a reflexão. Não, vou começar de novo. Gente, é o seguinte, hoje eu tava na academia e eu estava refletindo sobre uma coisa que fez muito sentido e eu resolvi trazer isso em vídeo que talvez possa ajudar alguém. O que acontece? Em dezembro do ano passado, eu fui na academia, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram a bioimpedância, que você sobe em cima de uma maca... Maca não, gente, pelo amor de Deus, tá repreendido. Você sobe em cima de uma máquina e ela mede ali o seu percentual de gordura corporal, o seu peso, enfim, ela te dá várias informações sobre você, sobre sua saúde. E aí eu fiz essa bioimpedância, eu acho que é assim mesmo que fala, em dezembro, e eu tava com um percentual de gordura corporal de aproximadamente 22%. Beleza, tava ok pra mim, né? Aí, em abril desse ano, eu fui fazer de novo, e eu tomei um susto, porque passou de 22% mais ou menos pra 26%. E aí eu tomei um susto, né, porque aumentou muito, e eu fiquei sem entender por que aquilo tinha acontecido se eu continuava treinando e se eu continuava me alimentando da mesma forma que antes, tirando uns excessos aqui, outros ali, mas de forma geral eu continuava me alimentando da mesma forma. Eu sempre tive uma alimentação bem saudável na maior parte do tempo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei revoltada que meu percentual de gordura tinha aumentado e eu ainda estava treinando normal, enfim. Aí eu não sabia o que fazer. E aí, o meu marido, que inclusive tá ali me assistindo, tá ouvindo pela primeira vez também, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Primeiro eu fiquei brava com ele, que ele falou o seguinte: é porque você tá treinando fofo. Eu fiquei tão nervosa a primeira vez que eu ouvi. Falei assim, como assim eu tô treinando fofo? Eu pego o máximo de peso que eu consigo, eu faço todos os exercícios, eu tô indo certinho na academia. Como assim eu tô treinando fofo? Eu não tô treinando fofo, eu tô dando o meu máximo. Só que aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Tipo uma sementinha assim, e ficou ali na minha cabeça. Aí eu falei assim, será que ele tem razão? Aí, na próxima vez que eu fui na academia, eu fui testar. Fui colocando mais peso do que eu costumava pegar nos aparelhos. E para minha surpresa, eu consegui pegar mais peso na grande maioria dos exercícios dos aparelhos, né? E aí eu falei, talvez ele esteja certo, talvez eu estava mesmo treinando fofo. E aí eu comecei a aumentar, desde então, né, que ele falou isso, eu comecei a aumentar os pesos dos exercícios progressivamente. Assim, sei lá, de 2 em 2 semanas eu ia aumentando os pesos e hoje eu já pego muito mais peso do que antes disso tudo acontecer. E aí, isso foi em abril, né, dos 26%, e eu coloquei na minha cabeça assim, daqui a 2 meses eu vou fazer de novo essa bioimpedância e eu vou diminuir esse percentual de gordura corporal. E aí eu comecei a fazer isso, né, de ir aumentando os pesos. Tentei diminuir alguns excessos que eu tava observando ali na minha alimentação. E aí, depois de 2 meses fazendo tudo dessa forma, eu consegui diminuir para 23%. Então, de 26% para 23% em 2 meses. E eu fiquei super feliz, porque eu consegui um resultado muito bom em 2 meses, só fazendo esses pequenos ajustes, né? Pequenos, grandes ajustes aí no peso e mudando a minha mentalidade, porque antes eu tava com uma mentalidade de que eu já estava dando o meu máximo e não era verdade. Eu achava que eu estava dando o meu máximo, mas eu não estava. Eu aguentava muito mais do que aquilo que eu estava pegando. E eu fui raciocinar isso, que
isso se aplica muito também nos estudos. Não só no estudo para concurso, qualquer tipo de estudo, né? Às vezes, a gente não consegue progredir no estudo, às vezes a gente não consegue aumentar a percentual de acerto, a gente não consegue aumentar a carga horária, a gente não consegue ir bem nas provas, não consegue a aprovação, porque a gente está com uma mentalidade que a gente está fazendo o nosso melhor, mas às vezes você está colocando a sua régua muito mais embaixo do que ela poderia estar. Às vezes você fala que você aguenta, 20 horas de estudo por semana, mas você aguenta 30, às vezes dando uma apertada aqui, outra apertada ali. Às vezes no dia você acha que você só consegue estudar 1 hora, mas se você vai e tira tempo de rede social que vai comendo seu tempo, faz algum ajuste aqui, outro ali, você consegue às vezes estudar 2, 3 horas. Então, às vezes você não está vendo o resultado porque você está sim estudando fofo. A gente vê muito na internet e eu sei que às vezes a gente realmente está dando o nosso máximo e a gente está ficando sobrecarregado mesmo. Então, a gente tem que saber realmente o nosso limite, mas tem que ser o nosso limite real e não o limite que a gente acha que a gente tem. Então, para você testar o seu limite, eu recomendo você fazer parecido com o que eu fiz na academia, de ir aumentando o peso gradativamente, um pouquinho a cada vez, para ir vendo até onde eu conseguia ir. Então, você, por exemplo, pode fazer isso com as suas horas de estudo. Se hoje você faz, vamos supor, 2 horas de estudo por dia, você tenta aumentar para 2 horas e meia. Conseguiu 2 horas e meia, tenta aumentar para 3 horas. Outro exemplo também, se você estuda 1 hora e faz, teoricamente, um intervalo que era para ser de 10 minutos, só que você percebe que esse intervalo, que era para ser de 10 minutos, já não está sendo de 10 minutos. Você vai dando uma enrolada ali, pega o celular, dá uma olhada na rede social, quando você vai ver já passaram 40 minutos. Então, esses tempos que vão sendo comidos também, você pode se reprogramar, né? E colocar esse tempo para o estudo. Você, às vezes, coloca aquele aplicativo de bloquear os aplicativos do celular para você não conseguir mexer. Não sei, no YouTube também aqui tem vários, não no meu canal, mas você consegue achar vários Estude Comigo, que eles fazem, às vezes, vamos supor, 5 horas de estudo, 1 hora de estudo, 10 minutos de intervalo, 1 hora de estudo, 10 minutos de intervalo. Então, você vai seguindo ali aquele vídeo para tentar não procrastinar. E aí, você vai testando e vendo até onde você consegue ir. Então, é isso. Espero que esse vídeo te ajude a parar de estudar fofo e começar a estudar de verdade para realmente conseguir ver progresso no seu estudo, conseguir ver o seu percentual de acerto subindo e você consiga a tão sonhada aprovação. Beijo!